Hoje, na Pedagogia da Política, nós vamos conversar sobre a Constituição de 88, nesta data 5 de outubro, só que em 1988 ela foi promulgada. 35 anos da Constituição chamada cidadã. Gente, é importante nós lembrarmos que nós vínhamos de uma luta pela redemocratização do Brasil, pelo fim da ditadura militar, e tivemos frustrada a imensa mobilização por diretas já. Em 1984 e em 85, o Congresso que havia eleito Tancredo Neves, o perdemos, morreu, e aí nós tivemos um período já com o vice, que não era a construção política feita com compromisso democrático. Vivemos o Plano Cruzado, o fracasso do Plano Cruzado, e aí o processo constituinte, ele foi uma luta entre campos democráticos, um movimento conservador que vinha vindo da ditadura militar, mas foi um processo extraordinário. Vamos lembrar que pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje nosso presidente, era constituinte eleito, assim como Florestan Fernandes, Benedita da Silva, o nosso Olívio Dutra e o nosso senador Paulo Paim, para citar alguns que representaram o campo democrático. E a atuação deles foi fundamental para que os movimentos sociais se mobilizassem para que a regra da Constituição, da Constituinte, acolhesse emendas populares. Nós tivemos uma efervescência, nós da educação, nós tivemos o Fórum Nacional da Educação, tivemos 122 emendas populares, referendadas por mais de 12 mil assinaturas, e elas foram fundamentais para esta Constituição ser uma Constituição da proclamação dos direitos, tá? Dos direitos da pessoa, do ambiente, dos direitos humanos, ambientais, culturais. Nós, pela primeira vez, tivemos a educação consagrada como direito, os povos quilombolas e indígenas reconhecidos como sujeitos de direitos, inclusive a integridade, a vida e as terras. Tivemos o direito do consumidor, olha que interessante que até hoje, né, reverbera em nossas vidas. Tivemos a determinação do que era o serviço público, o ingresso por serviço público somente por concurso público, e vocês vão dizer, nossa, como a gente perdeu isso com terceirização. Pois é, são lições de que uma lei só não basta, a vida continua e a luta continua. Mas nós tivemos ali, em 88, pela mobilização das mulheres, o enunciado da igualdade jurídica entre homens e mulheres, que depois as legislações infraconstitucionais foram regulamentar, e seguimos buscando a igualdade econômica. A previdência solidária e universal foi criada ali, ninguém, assim como assistência social, ninguém poderia e deveria no Brasil morrer de fome, sem apoio, sem renda. E a previdência também foi atacada na sequência. Então, grandes e virtuosos avanços. Ali nasceu o embrião do SUS, a criação do Sistema Único de Saúde, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, a proteção ambiental. Porém, vocês devem se perguntar, mas por que o PT votou contra o texto da Constituição? Porque nós queríamos outros avanços muito importantes. Vejam, a reforma agrária, o Brasil, o único país da América Latina que não fez reforma agrária, não avançou na Constituição. A reforma tributária, não estamos discutindo agora, não foi feita agora uma reforma tributária. Então, aqui a tributação no Brasil saiu da Constituição regressiva, ou seja, penalizando os mais pobres. A reforma urbana, a necessidade da garantia da moradia, a democratização da mídia foi outro debate que está ali mal e mal
pontuado, né, de que não pode ter monopólios, e a gente está vendo que não conseguiu aprofundar. E, em especial, chama atenção ao sistema político eleitoral, que também não teve os avanços necessários. O sistema político eleitoral preservou os privilegiados da ditadura militar, o sistema uninominal, financiamento privado de campanhas, e o teto e o mínimo que privilegiou os estados mais agrários, então, e tirando então o critério populacional das regiões urbanizadas. Então nós tínhamos divergências, nós queríamos avançar mais no texto constitucional. Por isso a bancada do PT votou contra o texto, mas depois assinou a Constituição, e esta Constituição nós passamos reivindicando, porque o primeiro capítulo dela, talvez o mais virtuoso, é o que diz que esta república, este Brasil, é uma república democrática e que todo o poder emana do povo e será exercido por ele diretamente ou por seus representantes. Isso foi um passo maravilhoso, magistral, num país onde todas as constituições anteriores foram outorgadas, ou seja, autoritárias, não envolveram o povo brasileiro e não estabeleceram a democracia como um valor fundante. E esta democracia é que nós seguimos defendendo. A nossa Constituição é uma página extraordinária da nossa história. Depois delas, as lutas sociais, as eleições, o debate político-democrático ensejou ampliações, regulamentações virtuosas, importantes, planos para realizá-la, como os planos de educação decenais, mas, por outro lado, o resultado do embate político também, em alguns momentos, regrediu, retirou direitos aqui enunciados e conquistados, como na Previdência, que nós perdemos direitos, como na educação, que nós não garantimos a execução do Plano Nacional pelo teto de gastos. Então tem movimentos políticos que interceptaram os enunciados da Constituição, mas ela segue sendo um grande farol para a vivência democrática fazer avançar esse Brasil. E uma grande lição: as leis são vivas, elas dependem da nossa luta, da nossa mobilização, do exercício da democracia e do aprendizado da democracia. Viva a democracia! Vamos aprender a ser democráticos desde a escola, na vivência da política, para avançar no sonho que sonharam os nossos queridos precursores e as precursoras desse longo período democrático que nos cabe agora preservar e aprofundar.